Como você deveria setar o tamanho das suas caixas de som, large ou small. Nesse vídeo, inclusive com prática, com audição, eu tô aqui com o Boom para a gente fazer um super teste e desmistificar e entender melhor o setup large ou small de suas caixas de som. Vamos nessa! Fala galera, beleza? Eu sou o Francisco aqui da Audio Prime e nesse vídeo então a gente vai desmistificar alguns dos conceitos de small ou large para o setup da sua caixa de som. Algumas regras aqui desse nosso setup. Eu tô então aqui com o Boom, como eu falei anteriormente. Eu tô com essas duas caixas de som, uma na minha esquerda, outra na minha direita, ligado num formato de 2 canais. E eu ainda tô, é claro, nesse vídeo com o subwoofer desligado para você conseguir ouvir e perceber o setup, como ele muda e altera na diferença do small ou large. Essa diferença ela só vai ser percebida porque aqui eu tô com uma caixa de som de referência de meu uso pessoal, uma caixa de som aí de talvez 40, 50 mil reais, pra gente realmente conseguir até perceber o áudio através aqui do Boom. É claro que com a alternância de caixas de som, de qualidade da caixa de som, ou mesmo de desempenho de caixa de som, cada vez menos você percebe essa diferença. Então vamos lá, se você está gostando para onde eu estou caminhando com esse vídeo, já vai deixando seu like para não esquecer, isso é super importante, vai ranqueando e tal. E como foi muito pedido nos comentários essa diferença de large e small, eu não posso vir aqui falar e você não dá ali o seu like, né? Então tá, vamos nessa. Large ou small? Primeiro, ele se refere ao corte de frequência que vai para a caixa. O que é o corte de frequência? A gente escuta de 20 Hz a 20 kHz. Porém, produzir caixas de som com muito baixa frequência é algo muito difícil, é algo muito caro até para se fazer isso. E nesse processo de fazer uma caixa, como uma caixa pode ser embutida, outra caixa de som pode ser bookshelf, outra caixa de som pode ser torre, a construção da caixa de som, muitas vezes ela não permite que se chegue nessa sonoridade, nessa frequência tão baixa de áudio. Então, para isso, os receivers, já sabendo que existe essa infinidade de opções de caixa de som, já tem um setup pré-definido para isso. E principalmente naquela diferença de quem é mais audiófilo, de quem gosta de ouvir mais um áudio de 2 canais, gosta mais de uma música, quem é mais de uma pegada de filme. Então há um pouco aí dessa diferenciação, principalmente para saber qual frequência está sendo enviada para a caixa de som. A definição, de acordo com a Yamaha, que são os receivers que eu acabo mais estudando, mais me aprofundando, a definição de caixa de som large ou small, ela se dá onde caixas de som large possuem alto-falantes maiores de 6 polegadas e 1/4, e caixas de som small são as com menos de 16 centímetros de diâmetro de alto-falante. No setup dos receivers da Yamaha, isso vai facilitar muito aqui o nosso teste, eles têm uma opção ali já de crossover, que ele diz se ele está enviando a partir de qual frequência ele está enviando para a caixa de som. Então, depois ali na simulação eu vou narrando, mas a gente vai colocar numa situação real e depois eu vou colocar numa situação justamente para dar uma forçada a perceber a diferença entre o small e o large, ok? Ainda alguns avisos antes da gente começar. Se o teu setup é com caixas de som de embutir, talvez até nem faça sentido ver esse vídeo, a não ser por curiosidade. Se o teu setup é um setup de embutir, coloca como small, simplesmente porque você vai estar prevenindo a caixa de som de vibrar menos no teu teto e repassar essa vibração pro teto, pro teu forro ou pro que for. Além do mais, a caixa de som de embutir, como ela possui algumas outras características,
onde as medições, onde o início da faixa de frequência de trabalho dela já não tem uma frequência tão grave, esse teste aqui ele acaba se remetendo mais ou para se você tiver na dúvida entre uma bookshelf, uma torre, ou até mesmo a bookshelf, uma de embutir, para perceber também que você tem sempre muito mais recurso numa caixa de som torre ou bookshelf, ok? Eu estou utilizando aqui no meu setup um Yamaha 585, o meu par de caixa referência conforme eu falei, o subwoofer ele está desligado, eu estou usando simplesmente em 2 canais LR e eu não liguei a biamplificação dessas caixas, isso é uma informação aqui até bem importante. Então vamos nessa para a prática, eu vou dar aqui o play na nossa música referência. Eu vou colocar ela para tocar agora nas caixas de som aqui de trás. Você já deve estar começando a ouvir. Eu vou competir aqui um pouco com a voz, porque é só o boom que está ativo. Eu me abstive hoje de outro microfone. E vamos lá. Você também está vendo a imagem aqui da TV. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui o som e vou procurar não falar para não competir tanto, e eu vou deixar na regulagem padrão como eu geralmente especifico até em outros vídeos para deixar. Eu quero que preste atenção em crossover 80 Hz e caixas de som frontal em small. Eu vou tirar aqui o grave extra da configuração, aqui está praticamente como eu recomendo que você coloque o seu setup aí na sua casa. Vamos nessa, vou dar o play, aumentar um pouquinho aqui o volume. Quando eu baixar a mão, eu estou alternando entre uma opção e outra. Esse primeiro teste ele acaba sendo importante, ele talvez é o que mais é parecido com a realidade. Eu acho que esse que é o lance. Aqui pra mim, com as caixas de som aqui atrás e tudo mais, pro nosso produtor ali, pro Lucas, cara, a diferença ela é muito perceptiva. Eu comecei como Lord, depois coloquei Small, coloquei Large, coloquei Small. Mas eu também acredito que aí do outro lado talvez a diferença não seja tão grande. Então o que agora vai ser legal, e eu tenho certeza que agora a percepção vai ser muito maior. Eu vou colocar o crossover das nossas caixas de som torre em 200 Hz. O que significa isso? No momento que eu tô com o crossover em 200 Hz, eu tô dizendo para minha caixa de som assim, ó, só envie acima de 200 Hz, porque todo o grave eu vou resolver com o subwoofer, ou seja, só a partir de 200 Hz em diante que a minha caixa de som vai tocar, porque como eu tô com um setup small, eu quero que todo o grave seja remetido pro meu subwoofer. Por que de uma forma lúdica isso é importante saber? Porque se você quiser talvez potencializar até mesmo a altura, o volume do seu home theater, às vezes de embutir, com caixas de som muito pequena, faz muito sentido você tirar o grave delas, tirar o máximo de grave das tuas caixas de som pequenas. Imagina aí, se às vezes você tiver ali um home theater daquele de caixa de som satélite e tá lá o grave, tá lá o subwoofer. É justamente para isso que existe esse setup. No momento que você coloca para large, ele entende que não precisa mais de crossover. Ele manda tudo para a caixa de som, ele dá um full band pass que a gente chama, ele manda tudo, ele manda banda larga, ele manda de 20 Hz até 20 kHz, ele tá mandando tudo para tua caixa de som. E é por isso que agora vai ser muito perceptivo
a audição através aqui do nosso boom. Vamos lá, vou dar o play e vamos nessa. Baita diferença, né? Agora tá muito perceptivo. Legal, né, galera? Acho que agora deu pra ter bem assim a noção, até com essa explicação que eu dei ali um pouquinho antes. Eu sinto até que ficou melhor explicado a diferença. Então é isso, esse vídeo eu vou ficar por aqui porque acho que já o recado ele tá dado. Ficou muito legal. E aí, o que você achou? Gostou? Porra, dá um like. Esse tipo de vídeo, cara, foi dos comentários que vocês botaram aqui embaixo. Então escreve aqui pra mim o que você tá achando, qual dica, qual sequência, do que é legal a gente testar aqui para trazer cada vez mais informação. E eu acho que quase que no único canal aí de home theater e som ambiente na prática, onde a gente é amante do home theater, onde a gente é instalador, bota a mão na massa e tenta trazer aqui para vocês bastante da nossa percepção na prática para te auxiliar aí no processo de decisão do teu sistema. Legal? Vou ficar por aqui, um abraço, até mais, tchau!